Todo mundo adora um protagonista invencível. Em Solo Leveling nós somos apresentados a Sun Jin-woo, o protagonista da série que entra em cena massacrando inimigos, derrotando chefões e lutando com um olhar frio e transforma cada batalha numa verdadeira aula de superioridade. E é aí que muita gente para na superfície, no espetáculo visual, no cara invencível que sobe nível como se fosse um videogame. Essa visão superficial gerou uma onda de interpretações completamente distorcidas, principalmente entre aqueles que enxergam a jornada do Jin-Woo como se ele representasse um símbolo de revanche contra o mundo, um exemplo que basta ser frio e imbatível para conquistar respeito. Mas essa leitura diz mais sobre quem vê do que sobre o que Solo Leveling realmente quer dizer. O anime, assim como o manhwa, é uma tragédia disfarçada de fantasia de ação. É um retrato cru do que acontece quando alguém é forçado a se tornar um monstro para sobreviver no mundo que nunca ofereceu alternativas. E se você prestar atenção, vai perceber Jin-Woo não tem orgulho do que ele se torna. Ele apenas não tem escolha. Traz o visual estiloso e das lutas de tirar o fôlego, está a história de um garoto comum que foi jogado no fundo do poço e teve que escalar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Antes de virar uma lenda, Jin-Woo era só ninguém. Conhecido como o caçador mais fraco do mundo, ele era motivo de piada nas dungeons que ele frequentava. Não tinha status, não tinha habilidade, não tinha respeito. O tipo de pessoa que só estava lá porque precisava desesperadamente de dinheiro. O tipo de pessoa que você não espera voltar vivo de uma missão. E isso é importante entender. Ele nunca quis ser um herói. Ele só queria proteger a família dele e de um sistema cruel. A mãe em coma, a irmã ainda estudando, e ele se arriscando contra monstros todos os dias, sabendo que podia não voltar vivo. E é aqui que começa a verdadeira jornada, não no momento em que ele desperta, mas no momento em que ele se recusa a abandonar os outros, mesmo sabendo que provavelmente vai morrer tentando. Lá na dungeon dupla, aquela que virou a chave de tudo, ele prova, antes de qualquer poder, que já era um herói. Não por força, mas por coragem. O sistema que escolhe Jin-Woo para ser um jogador não faz isso porque ele é especial, faz porque ele mostrou que estava disposto a se sacrificar. E é essa mentalidade que vai acompanhá-lo até o fim, porque ele nunca luta por si, ele luta por quem não pode se defender, por quem ele ama, por quem já se foi. E talvez seja isso que torna a sua história tão impactante. Jin-Woo nunca quis subir de nível para se sentir melhor do que os outros. Queria pela primeira vez ser capaz de proteger e não só assistir. Mas a verdade amarga é que o poder vem com preço. E quanto mais forte ele fica, mais pesado esse preço se torna. Existe uma mentira que o mundo gosta de contar. A de que crescer é libertador, que alcançar poder, status ou prestígio é o ápice da realização. Mas quem realmente já teve que crescer rápido demais sabe que não é bem assim. No caso de Jinwoo, a ascensão não é um presente, é um processo de desgaste. A cada novo nível ele fica mais forte, sim, mas também mais isolado, mais distante das pessoas comuns, mais incompreendido. Porque não é só o corpo que muda, a mente também. As dores antigas não somem, elas se acumulam. O Jinwoo que desperta do sistema é mais ágil, mais letal, mais imponente, mas por dentro ele está se tornando um estranho para si mesmo. Um reflexo cada vez mais distorcido do garoto que só queria manter a irmã segura. Isso é bem frisado no encerramento da segunda temporada. A música e a parte audiovisual inteira, essa dualidade entre o Jinwoo, que está no presente momento evoluindo, e o Jinwoo que ficou no passado. E aqui que entra um detalhe sutil, mas crucial, a forma como as pessoas ao redor dele começam a tratá-lo. No começo, o mundo ignorava o Jinwoo, depois passou a temê-lo, mas em nenhum momento ele foi de fato compreendido, porque ninguém mais consegue ver o ser humano ali dentro. Só vem a lenda, o monstro, o salvador, e isso pesa. É por isso que a solidão do Jinwoo não é física. Ele está sozinho porque ninguém mais compartilha da dor que ele sente.
Porque ninguém mais sabe o que é acordar todo dia com o fardo de um mundo inteiro nas costas. Essa é a parte que muita gente perde ao assistir Solo Leveling. Ficam deslumbrados com a estética, com os poderes, com as batalhas cinematográficas e esquecem que por trás daquele olhar sério existe alguém profundamente cansado. E é nesse cansaço que mora a verdade. Jin-Woo não é um personagem em busca de glória. Todo mundo sonha em ser forte, mas ninguém pensa no preço que se paga por isso. Jin-Woo atinge um nível de poder que beira o divino, mas o que quase ninguém vê é que por trás de cada vitória ele carrega um fardo que cresce em silêncio, o da culpa. E talvez o momento que mais escancara isso seja o episódio da Ilha de Jeju. Lá ele finalmente começa a sentir o peso de tudo que conquistou. Ele está mais forte do que nunca, mais respeitado. Pela primeira vez, pensa em recuar um pouco, respirar. Confia nos outros caçadores de nível S. Pode não ser o primeiro a estar na linha de frente, mas esse pequeno descanso custa vidas. Quando ele percebe que as coisas estão saindo do controle, já é tarde. Vários caçadores estão mortos, entre eles o curandeiro Im Byung-gu, alguém que arriscou tudo para manter os outros vivos. E o Jin-Woo sente com toda a força o peso dessa perca. Ele entende que o simples ato de baixar a guarda custou caro. E o pior, ele não consegue se perdoar por isso. Porque esse é o paradoxo do poder dele. Quanto mais ele pode fazer, mais ele sente que deve fazer. No início de Solo Leveling, os inimigos são simples, monstros, criaturas grotescas, bestiais, inumanas. A ameaça vem de fora, das dungeons, dos portais. Mas conforme a história avança, uma verdade desconfortável começa a emergir. De uma medida que ganha poder, começa a ver o que existe por trás da fachada do mundo dos caçadores. A política suja, as disputas internas, os interesses obscuros de guildas que preferem lucrar do que proteger. E então vem a virada mais dura, perceber que muitas vezes o verdadeiro inimigo veste terno e gravata. Jin-Woo passa a viver num silêncio emocional absoluto. Ele vê a irmã crescendo longe da escuridão que o consome, vê a mãe acordando do coma, alheia ao tipo de coisa que o filho se tornou. Ninguém ali realmente sabe o que ele carrega por dentro. E esse isolamento é o maior vilão de todos, porque não importa o quanto ele lute, o quanto ele vença, o quanto ele salve, o preço é sempre o mesmo, a desconexão. Jin-Woo não é frio por escolha, ele é frio porque no silêncio do topo não sobra ninguém para dividir o peso. E por mais que ele continue lutando, salvando e protegendo, a verdade é que cada vez mais ele faz isso por instinto. É nesse ponto que a dualidade entre monstros e humanos se dissolve, porque o sistema está corrompido. As elites exploram os mais fracos. As vidas dos caçadores de rank baixo são descartáveis e ninguém está realmente preocupado com as pessoas comuns. E isso pesa ainda mais em Jin-Woo, porque ele que veio de baixo sabe exatamente como é ser ignorado, descartado, esquecido. Ele já foi aquele que ninguém protegeria e agora, mesmo estando no topo, ele sente que nada mudou. Os monstros que ele enfrentava nas dungeons são cada vez maiores, mais perigosos, mais incontroláveis. Mas ao sair de lá, ele encontrava um mundo real que aprendeu a conviver com o sofrimento alheio como se fosse normal. E isso coloca Jin-Woo diante de uma pergunta dolorosa. O que afinal faz de alguém um monstro? Seria a aparência, a força, a sede por sangue, ou seria a frieza com que se permite que outros morram? Essa reflexão vai crescendo dentro dele em silêncio. E junto com ela vem um medo, o de que ao lutar contra monstros, ele esteja se tornando um. Essa tensão entre o herói e o monstro, entre o salvador e o executor, é o que torna Jin-Woo tão complexo. Ele mata para proteger, mas sabe que aos olhos de muitos, ele já cruzou a linha do que é considerado humano. Ali, pela primeira vez, ele não está lutando, não está enfrentando monstros. Ele é só um filho, vendo a mulher que ele mais ama se recuperar e acordar de um coma. E isso que deveria ser um dos momentos mais emocionantes de toda a obra foi muito criticado por parte da fandom, que enxerga emoções como fraqueza, como se sentir fosse sinônimo de vulnerabilidade. E é aí que percebemos o quanto Solo Leveling foi mal interpretado.
A verdade é que muita gente assistiu Solo Leveling com a cabeça errada. Entraram esperando um show de ego, um festival de dominação, um protagonista que pisa em todos e nunca hesita, procuraram um novo símbolo da força fria, de masculinidade intocável e por um tempo até pensaram que tinham encontrado isso em Jinwoo. Essas pessoas ignoraram as camadas, ignoraram as lágrimas, os silêncios, os olhares perdidos. O choro ao curar a mãe? Fraqueza. A hesitação de matar alguém? Insegurança. O medo de perder quem ama? Drama desnecessário. É o pensamento que eles tiveram. Mas isso só mostra como muita gente ainda não está pronta para lidar com personagens que são verdadeiramente humanos. Que sentem, que falham, que amam. Jinwoo é um dos protagonistas mais fortes dos últimos anos, não por causa do que ele faz, mas por causa do que ele aguenta. E é essa força silenciosa, emocional, que muitos preferem ignorar, porque ela obriga o espectador a olhar para dentro, a encarar as próprias fragilidades. E nem todo mundo está preparado para isso. Em um mundo que associa a força à brutalidade, invulnerabilidade e frieza, só o Leveling oferece uma definição muito mais sincera e muito mais dolorosa. Ser forte na visão de Jinwoo não é sobre vencer todas as batalhas, é sobre continuar lutando mesmo que você esteja sozinho. A verdadeira força não está nos golpes de espada, nem nas habilidades destrutivas, está na capacidade de manter a sanidade quando o mundo inteiro depende de você. Jinwoo poderia ter virado um tirano, poderia ter se revoltado contra o mundo, poderia ter usado tudo que conquistou para se isolar, dominar e destruir. Mas não, ele seguiu protegendo, seguiu amando, seguiu lutando, não por si, mas pelos outros. E é isso que só o Leveling nos ensina, que o verdadeiro forte é aquele que, mesmo tendo todos os motivos para desistir, escolhe continuar. Depois de tudo, fica claro, só o Leveling nunca foi sobre ser o mais forte, foi sobre resistir. Resistir à dor, ao medo, à culpa, resistir à tentação de abandonar tudo, resistir ao peso de ser o último pilar entre o caos e a destruição. Jinwoo não é um herói tradicional, ele é um espelho que a gente tenta carregar calado, de tudo que a gente finge não sentir para seguir em frente. Ele é a metáfora perfeita de quem teve que crescer rápido demais, de quem carrega a família nas costas. E se em algum momento você teve uma visão distorcida de Solo Leveling, ou ficou com uma má interpretação por causa de uma parte barulhenta de fanbase que não entendeu ou não quis entender o que essa história realmente representa, eu te convido a redescobrir essa obra. Volte a ela com outros olhos. Não busque só o espetáculo visual, busque os silêncios, as pausas, porque ali está a verdadeira alma da narrativa. E principalmente confira o material original do manhwa, porque ali muitas das nuances que o anime só toca de leve são exploradas com maior profundidade. É no manhwa que você vai encontrar o Jinwoo mais humano, mais vulnerável, mais real. Porque Solo Leveling não é sobre caçar monstros, é sobre o que acontece quando os monstros moram dentro da gente. E antes de terminar, deixa eu te dizer uma coisa. Este vídeo não é sobre Solo Leveling. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Estamos de volta. Então já faz a boa para fortalecer. Curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo, valeu.